Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Mike Tyson chegou à esquina em segundos. Seu olhar imediatamente pousou em sua mãe, Cynthia, que tentava se libertar das mãos do policial. A raiva fervilhava dentro dele, mas ele sabia que precisava ser preciso e rápido. Solte minha mãe, ele gritou, sua voz profunda ecoando no ar da manhã. O policial, surpreso pela aparição repentina de Mike, tentou manter sua autoridade. Sai da frente, garoto. Você não sabe com quem está lidando. Ele rosnou, levantando a mão ameaçadoramente. Mas Mike não tremeu. Ele conhecia o medo que os outros inspiravam com seus uniformes ou com seu poder arbitrário. Cada músculo do seu corpo estava tenso como uma mola. Ele deu um passo à frente e, com um movimento preciso, desferiu um golpe que derrubou o policial no chão, neutralizando a ameaça sem feri-lo gravemente. Os transeuntes, até então paralisados, soltaram murmúrios de espanto. Cynthia, ainda em choque, olhou para o filho com gratidão misturada com admiração. Mike, obrigado. Ela sussurrou com a voz trêmula. Mike o ajudou a se levantar e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Tudo vai ficar bem agora, mãe. Estou aqui. O som da sirene se aproximava. Desta vez, as autoridades vieram avaliar a situação, mas desta vez de uma perspectiva diferente, a de um filho determinado a defender a mãe diante da injustiça. Mike sabia que aquela não era apenas uma luta para hoje, mas o início de uma história que Brooklyn jamais esqueceria. Horas após o incidente, o Brooklyn ainda fervilhava de entusiasmo. Transeuntes que haviam presenciado a cena contavam a todos o que tinham visto. Um jovem e já famoso Mike Tyson havia defendido sua mãe contra um policial racista. Celulares capturavam as imagens, e os vídeos rapidamente circularam nas redes sociais, desencadeando uma onda de reações. Cynthia Tyson havia voltado para casa com o filho. Sentada no sofá, ainda tremendo, ela apertou as mãos de Mike. Mike, nunca senti tanto medo na minha vida. Mas estou tão orgulhoso de você, ela disse, com a voz cheia de emoção. Mike colocou a mão na bochecha e respirou fundo. Ele sabia que o que fizera não era apenas para proteger a mãe. Ele havia exposto um problema muito maior, o racismo e o abuso de poder que assolavam certos cantos da cidade. Enquanto isso, o policial, humilhado e desarmado pela força de Mike, foi colocado em confinamento solitário por seus superiores. Investigações internas foram iniciadas e a mídia local começou a acompanhar a história avidamente. Todas as emissoras de televisão queriam imagens de Mike e sua mãe, e todos os jornais publicaram a manchete Mike Tyson, justiça de um soco. No bairro, os moradores falaram do incidente com respeito e admiração. Muitos viam Mike não apenas como um campeão de boxe, mas também como um filho capaz de enfrentar a injustiça, independentemente das consequências. Mas Mike sabia que aquilo era só o começo. O policial poderia ser punido oficialmente, mas a dor e a raiva que se acumulavam em sua comunidade não desapareceriam sozinhas. Uma tempestade midiática e social estava se formando, e Mike teria que lidar com atenção, permanecendo fiel aos seus princípios e à sua família. Na manhã seguinte, o Brooklyn estava em polvorosa com o incidente. Moradores se reuniram em cafés, em frente a pequenos comércios e até mesmo nas escadas de prédios de apartamentos, discutindo apaixonadamente o que tinham visto. Mike Tyson não era mais apenas um boxeador famoso, ele havia se tornado um símbolo de resistência à injustiça. Cynthia Tyson, embora ainda em choque, sentiu o orgulho crescer em seu coração. Seu filho não apenas reagira com veemência, ele demonstrara que o respeito e a dignidade de uma mãe mereciam ser defendidos a todo custo. No bairro, grupos de moradores começaram a realizar reuniões para discutir abusos de poder e como poderiam apoiar aqueles que enfrentavam discriminação. Cartazes começaram a aparecer nas vitrines. Justiça para todos, não toleraremos mais injustiças. Mike, por sua vez, participava das reuniões em silêncio, observando e ouvindo. Ele sabia que a raiva por si só não bastava. A verdadeira força vinha de uma comunidade unida, capaz de se organizar e se defender contra injustiças sistêmicas. Enquanto isso, o policial envolvido na agressão a Cynthia estava sob investigação oficial. Mas Mike sabia que a justiça administrativa não resolveria tudo. Ele precisava mostrar pelo exemplo que a força física poderia proteger, mas que a solidariedade e a voz coletiva eram essenciais para mudar mentalidades. Naquele dia, Mike caminhou pelas ruas do Brooklyn com sua mãe. Os transeuntes o cumprimentaram respeitosamente, alguns tirando fotos, outros apenas acenando em reconhecimento.
Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que seu bairro poderia ser um lugar onde o medo daria lugar à solidariedade. Mas Mike também sabia que a história não terminaria ali. A pressão da mídia e as reações das autoridades criariam novos desafios. E ele estava pronto para enfrentá-los, sempre ao lado de sua mãe e de sua comunidade. Nos dias que se seguiram, o incidente continuou a dominar as manchetes. Os canais de notícias exibiram repetidamente imagens de Mike Tyson protegendo sua mãe. Alguns o aplaudiram como um herói, enquanto outros, mais discretos mas influentes, o criticaram, acusando de uso excessivo da força. Em uma delegacia próxima, o policial que havia espancado Cynthia estava pensativo. Sentado em uma sala cinza, com os braços cruzados, ele olhava para a parede com uma mistura de vergonha e raiva. Seu nome, até então desconhecido do público em geral, agora era associado à humilhação, e sua imagem era ridicularizada nas redes sociais. Este boxeador vai pagar, ninguém me ridiculariza assim sem consequências, ele pensou com o maxilar cerrado. Enquanto isso, Mike tentava proteger a mãe do turbilhão da mídia. Cynthia, embora grata pelo apoio da comunidade, temia pela segurança do filho. Mike, me prometa uma coisa, ela disse uma noite enquanto compartilhavam um jantar simples em sua pequena cozinha. O que, mãe? Não entre no jogo deles. Eles querem te provocar, te fazer parecer o vilão. Não dê a eles essa vitória. Mike permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Mãe, não estou procurando briga. Mas se alguém levantar a mão para você de novo, ou para qualquer pessoa nesta vizinhança, estarei lá. Lá fora, as ruas estavam silenciosas, mas uma tensão opaca pairava no ar. Os moradores sentiam que o policial humilhado não tinha intenção de deixar por isso mesmo. A história, longe de terminar, estava apenas começando. Mike sabia que uma luta mais perigosa do que qualquer outra em um ringue se aproximava. E desta vez, não se tratava apenas de ganhar um título, mas de defender a honra de sua mãe e a dignidade de todo um povo. O aparente silêncio dos dias seguintes era apenas uma máscara. Nas sombras, o policial humilhado, cujo nome agora circulava pela cidade, oficial Reynolds, estava procurando uma maneira de se vingar. Ele tinha contatos no submundo do Brooklyn, homens inescrupulosos que fariam qualquer coisa por dinheiro ou para prejudicar alguém tão famoso quanto Mike Tyson. Ele me fez de bobo na frente de todo mundo. Vou fazê-lo pagar caro. E desta vez, ninguém virá aplaudi-lo como um herói. Reynolds murmurou baixinho, saindo da estação suspenso, mas livre para se mover. Enquanto isso, Mike, longe de imaginar os planos obscuros de seu oponente, continuou a apoiar sua comunidade. Participava de reuniões locais, incentivando os jovens a não cederem ao ódio, mas a canalizarem sua energia para o esporte, a educação e a solidariedade. Cynthia, no entanto, não conseguia se tranquilizar. Viu nos olhares furtivos de alguns transeuntes, nos carros que diminuíam a velocidade em frente ao prédio, sinais de perigo iminente. Mike, sinto que algo está acontecendo. Tenha cuidado, eu imploro. Mãe, não se preocupe. Eu aguento uma surra, você sabe disso. Não é com você que estou preocupado, é com a covardia deles. Eles não ousam confrontá-lo de frente, então tentarão atingi-lo de outras maneiras. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Mike. Pela primeira vez, ele entendeu que a ameaça não era apenas física. Reynolds não era apenas um oponente a ser derrotado em um ringue. Ele era o reflexo de um sistema que usava sombras, mentiras e armadilhas para esmagar aqueles que ousavam se rebelar. E já em um bar decadente do Brooklyn, Reynolds estava entregando um envelope grosso para dois homens de olhar frio. Você sabe o que fazer. Tyson precisa entender que não se pode ridicularizar um policial impunemente. A noite caía no Brooklyn e, com ela, o perigo se aproximava silenciosamente de Mike e sua mãe. A noite caíra no Brooklyn, uma daquelas noites pesadas em que as ruas pareciam prender a respiração. Cynthia Tyson estava fechando as persianas do pequeno apartamento quando ouviu um barulho agudo, o estrondo de uma janela quebrada. Ela deu um pulo e instintivamente recuou. Mike, que estava sentado na sala de estar, levantou-se imediatamente. Em segundos, chegou à cozinha, onde um tijolo acabará de quebrar a janela. Amarrada à pedra havia uma mensagem rabiscada. Não se ridiculariza um policial sem consequências. Isso é só o começo. Cynthia levou a mão à boca, assustada. Mike, eu avisei você. Mike apertou o tijolo com força, seu rosto endurecido pela raiva. Eles querem nos intimidar, mãe. Mas eu não vou deixar ninguém te machucar. Poucas horas depois, enquanto tentavam dormir apesar da ansiedade, um estrondo veio da rua. Pneus cantaram e um carro parou abruptamente em frente ao prédio deles.
Homens mascarados saíram e começaram a jogar gasolina na porta. Cynthia olhou pela janela em pânico. Mike, eles vão colocar fogo. Sem pensar, Mike desceu as escadas correndo, com o coração batendo forte como um tambor de guerra. Ele saiu correndo, sua silhueta imponente recortada contra a luz da rua. Ei! Ele rugiu, sua voz ecoando como um trovão. Os homens se viraram, surpresos ao ver Mike avançando em sua direção com a fúria de um leão. 2 deles fugiram imediatamente, mas um deles tentou jogar um fósforo. Antes mesmo que ele atingisse o chão, Mike já o havia derrubado no chão com um gancho de raio. O barulho atraiu os vizinhos que saíram em massa. Os fugitivos desapareceram na escuridão, deixando para trás o cheiro acre de gasolina e a promessa de uma guerra silenciosa. Cynthia correu e se jogou nos braços do filho. Mike, eles querem nos destruir. Não, mãe. Ele respondeu com voz firme, segurando sua mãe contra si. Eles estão atrás de mim. Mas eu não vou desistir. Não desta vez. Os vizinhos que presenciaram a cena olharam para Mike com respeito e solidariedade. Naquela noite, a vizinhança entendeu que a batalha era mais do que um acerto de contas. Era uma luta contra o medo e a injustiça. O ataque à casa de Tyson causou comoção na vizinhança, mas apenas um dia depois, uma notícia chocante surgiu. O policial Reynolds tinha acabado de dar uma entrevista exclusiva para uma rede local. Sentado diante das câmeras, vestido com seu uniforme apesar da suspensão, ele desempenhou o papel de vítima. Este boxeador violento me atacou sem motivo, simplesmente porque eu estava cumprindo meu dever. Ele declarou. Com um tom de zombaria e mágoa. Respeito todas as comunidades, mas não posso deixar um criminoso me bater e sair impune. As palavras de Reynolds eram mentiras, mas estavam sendo espalhadas por toda parte. Algumas pessoas, longe do Brooklyn e sem saber a verdade, começaram a duvidar de Mike. Nas redes sociais, os debates se intensificaram. Tyson é um herói, contra Tyson é um perigo público. Cynthia, sentada em frente à televisão, desligou a tela com raiva. Estão tentando manchar seu nome, Mike. Querem te transformar num monstro. Mike permaneceu em silêncio por alguns segundos com os punhos cerrados. Então respondeu. Mãe, eu sei como funciona. Quando alguém como Reynolds perde, ele não recua. Ele usa mídia, mentiras, tudo o que pode para destruir a verdade. Na vizinhança, porém, ninguém duvidou dele. Vizinhos que testemunharam a cena, aqueles que ouviram os gritos e viram as chamas, reuniram-se em torno da família Tyson. Depoimentos começaram a aparecer na internet, contradizendo diretamente as palavras de Reynolds. Em uma reunião pública realizada em um pequeno salão comunitário, um velho do bairro falou: Mike não é apenas um boxeador. Ele é um filho, um irmão e um protetor. Todos nós vimos o que ele fez e sabemos o porquê. Não se trata apenas dele, trata-se de todos nós. A sala explodiu em aplausos. Mike, emocionado, percebeu que sua luta se estendia muito além do ringue. Ele estava agora no centro de uma batalha onde os punhos não seriam suficientes. Era uma guerra de imagens, histórias e verdades. E no fundo, ele sabia que Reynolds ainda não tinha jogado todas as suas cartas corretamente. Certa manhã, ao amanhecer, houve uma batida forte na porta do apartamento dos Tysons. Cynthia deu um pulo e Mike, ainda de bermuda de treino, abriu-a cautelosamente. Do outro lado, 6 policiais uniformizados, armados e sérios. Mike Tyson, um deles disse com uma voz fria. Sim, sou eu. Você está preso por agredir um policial. Cynthia correu até lá com lágrimas nos olhos. Não, você não viu o que ele fez com meu filho. Foi ele quem atacou primeiro. Os policiais não responderam. Algemaram Mike na frente da mãe, sem lhe dar tempo de se explicar. O barulho atraiu os vizinhos que saíram correndo para a rua. Libertem-no, uma mulher gritou. Sabemos o que ele fez para proteger sua mãe, acrescentou outro. Mas a polícia ignorou os protestos de Mike e o levou para a van. Cynthia, perturbada, ajoelhou-se na calçada com as mãos trêmulas. Dentro da estação, Reynolds observava de uma mesa, com um sorriso torto no rosto. Você achou que poderia me fazer de bobo na frente de todo mundo, Tyson? Ele murmurou para si mesmo. Agora sou eu quem está com as cartas na mão. Enquanto isso, na cela congelante onde estava trancado, Mike refletia. Ele sabia que Reynolds havia manipulado o sistema para virar a lei contra ele, mas também sabia que não estava sozinho. A vizinhança, as testemunhas e especialmente sua mãe, todos lutariam pela verdade. Ele cerrou os punhos e prometeu a si mesmo que mesmo atrás das grades, não deixaria Reynolds vencer. Ele lutaria até o fim. O Brooklyn explodiu de raiva após a prisão de Mike Tyson. As ruas ecoavam com cânticos e slogans. Libertem o Mike.
Justiça para Cynthia. A comunidade se organizou rapidamente. Organizações locais, líderes religiosos e até algumas figuras públicas se apresentaram para oferecer apoio. Mas foi Cynthia Tyson quem se tornou a figura central nessa luta. Convidada para um programa de televisão, vestida de forma simples, mas com um olhar determinado, ela contou suas experiências. Sua voz às vezes tremia de emoção, mas nunca de medo. Meu filho não é um criminoso. Ela disse para as câmeras. Ele interveio porque um policial tinha me agredido, uma mãe. Ele não começou uma briga. Ele simplesmente protegeu a família. Seu depoimento comoveu milhões de espectadores. As redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio e hashtags incendiaram a internet. Hashtag Justiça para Mike e hashtag Fique com Cynthia. Em sua cela, Mike soube que sua mãe estava falando por ele. Um guarda impressionado sussurrou para ele ao passar. Sua mãe é incrível, Tyson. Ela muda a opinião pública. Mike sorriu fracamente. Ela é a verdadeira lutadora. Eu só tenho meus punhos. Ela tem sua voz e sua coragem. Lá fora a pressão aumentava. Protestos pacíficos ocorriam em frente à delegacia, forçando as autoridades a reagir. O procurador da cidade anunciou uma audiência pública para examinar as provas contra Mike. Reynolds, por sua vez, começava a sentir o medo se apoderar dele. Suas mentiras ainda se mantinham, mas a escala do movimento estava assumindo dimensões que ele não havia previsto. Quanto mais a voz de Cynthia ressoava, mais seu nome era associado à vergonha e à corrupção. Uma luta decisiva estava se formando. Desta vez não seria num ringue, mas num tribunal onde a verdade viria à tona. O tribunal estava lotado. Jornalistas, moradores do Brooklyn, ativistas dos direitos civis, todos compareceram para testemunhar a audiência pública entre Mike Tyson e o policial Reynolds. Câmeras transmitiram o evento ao vivo para todo o país. Mike entrou algemado, mas com a cabeça erguida. Ao seu lado, Cynthia caminhava com dignidade, o olhar fixo e reconfortante no filho. A sala imediatamente ficou em silêncio. O promotor tomou a palavra, apresentando primeiro a versão de Reynolds dos fatos, um policial supostamente agredido em serviço. Mas logo vídeos filmados por espectadores foram exibidos nas telas. Reynolds mostrou claramente Cynthia sendo agredida, e então Mike interveio para defendê-la. Um murmúrio percorreu a sala. A imagem era definitiva. Você viu? Declarou o promotor, virando-se para o público. Mike Tyson não atacou. Ele protegeu. Reynolds, sentado no banco dos réus, suava. Seu rosto se desfazia enquanto suas mentiras se desfaziam. Então Cynthia foi chamada para depor. Sua voz ecoou no silêncio. Não sou apenas a mãe do Mike Tyson. Sou uma mulher, uma cidadã, e naquele dia fui humilhada e espancada pela própria pessoa que deveria me proteger. Meu filho fez o que qualquer filho faria, me defendeu. Suas palavras provocaram uma ovação de pé na sala. Até mesmo alguns dos policiais presentes abaixaram a cabeça, incapazes de encarar a corajosa mãe. O juiz, após ouvir o depoimento e examinar as provas, proferiu seu veredito com voz clara e firme. Mike Tyson é inocente. O policial Reynolds é considerado culpado de abuso de poder e violência. A sala explodiu em aplausos. Cynthia desatou a chorar e abraçou o filho. Mike permaneceu digno, mas uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Você venceu, mãe. Ele sussurrou suavemente. Não, Mike. Ela respondeu com um sorriso. Nós vencemos. Toda a nossa comunidade. Lá fora, milhares de pessoas gritavam seu nome. Naquele dia, Mike Tyson não era apenas um campeão de boxe. Ele havia se tornado o símbolo de uma luta maior do que ele. E Reynolds, o homem que queria destruir sua dignidade, era apenas mais um exemplo do que a verdade sempre acaba derrubando.